chegamos, né, ao último capítulo do livro Nosso Lar. Foi um caminho, né, nós todos, durante toda essa pandemia, unidos, juntos aqui, toda semana, falando sobre o livro. É extremamente gratificante. Eu gostei muito de ter feito esse trabalho. Espero que tenha colaborado pelo menos com um pouquinho aí, dando referências aonde vocês podem sanar dúvidas, para que a gente possa cada vez mais aprender mais e entender melhor, né? Todas as orientações que o Espiritismo traz para nós. É uma pena que a pandemia está em alta ainda, né? Essa segunda onda e tudo, e não poderemos dar prosseguimento, até pensamos eu pensei em fazer, né, até presencial no livro Os Mensageiros, mas vai melhorar, temos fé nisso, temos certeza que vai melhorar, se Deus quiser. Então vamos concluir aqui o nosso trabalho. Eu queria trazer para vocês, quando nós falamos lá no capítulo 48 sobre o globo cristalino, que o Ricardo, né, o marido de Dona Laura, se apresenta no mundo espiritual, eu falei sobre as altas tecnologias e aparelhos que tem no mundo espiritual que a gente aqui na matéria ainda não conhecemos, tá? Tudo ao seu tempo, tudo à sua hora. Nesse livro aqui, Nas Trilhas de André Luiz, do Jorge Reis, nesse livro aqui é exatamente disso que se trata. De todos, ele compila todas as referências de aparelhos, de energias, de tratamento que são feitos no mundo espiritual com esses aparelhos, capacete de proteção que nós vamos encontrar no mundo espiritual, centros de força, televisão, condensador, funil de luz, tela de aviso, muitas coisas, tá? Então, ó, espetáculo esse livro aqui. Então vamos lá, capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. Na segunda noite de estadia em seu antigo lar, na casinha lá, com a Zélia, André Luiz sente-se fatigado pela falta de alimentação espiritual que encontrava nas câmaras de retificação, na presença dos amigos, na água magnetizada, no ar puro, no trabalho amigo. Então ele está ali trabalhando, né, doando energias para a recuperação do Ernesto, sentindo falta lá do que diz, né, amor, alimento das almas, aquilo que ele estava vivenciando lá na colônia espiritual, nas câmaras de retificação, através de se sentir útil. E esses alimentos espirituais que ele vai falando, a água pode ser magnetizada, fluídica, né? A água energizada, o ar puro que ele fala, a presença na natureza e o trabalho amigo, trabalho no bem, a cooperação, a fraternidade, né? Aquela troca energizada que ele encontrava lá. Então ele medita nas palavras de Clarencio e admite que não é proprietário de Zélia, nem dono dos filhos, e que eles são companheiros de luta redentora. Recorda a lição de sua mãe. Vocês lembram que vai retornar para auxiliar, né, o esposo e as mulheres, né, equivocadas que estiveram ao lado dele, que estariam no umbral. Então, a mãe de André Luiz voltará à terra para receber as mulheres que perseguem o seu pai como filhas. Ele lembra da lição da ministra Veneranda, que trabalha há séculos pelo grupo mais diretamente ligado ao seu coração. Embora ela esteja lá na colônia, trabalhando lá no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar, mas ela está trabalhando também pelos amores que ela deixou na matéria. Ele pensa na lição de Narcisa, que trabalha, né, que obtém créditos lá na Câmara, no trabalho maravilhoso que ela faz nas câmaras,
para poder regressar ao mundo ao lado dos entes amados, quer dizer, que Narcisa vai reencarnar para auxiliar aqueles espíritos amigos. Lembra da lição da senhora Hilda, que vencera o dragão do ciúme inferior. Aceita que Zélia e Ernesto se amam e que lhe compete ajudar o esposo de Zélia para que ela não fique mais uma vez viúva. Quer dizer, o que acontece com André? André trabalhou o desapego, usou todos esses exemplos para se melhorar e para trabalhar esse egocentrismo que ele tinha no início do livro. Não é mais aquele homem egoísta, não é mais aquele homem ciumento, nem exclusivista de antes. Ele agora consegue ver tudo pelo olhar fraterno, pelo olhar coletivo. André ora e roga auxílio à irmã Narcisa, porque ele se sente assim, sem muita habilidade para ajudar ali ele pela ligação mental. Ele ora e roga auxílio para Narcisa e dali a uns 20 minutos ela se apresenta perto dele, atendendo a esse apelo mental dele. Narcisa aplica passes no Ernesto, né, e afasta os irmãos inferiores, aqueles irmãos infelizes, busca a natureza e em local de frondosas árvores chama alguém com expressões distintas e surgem 8 entidades espirituais da floresta, servidores comuns do reino vegetal, é assim que é dito no livro. E a Narcisa indaga essas entidades sobre a existência de mangueiras e de eucaliptos que seriam adequados para o tratamento do Ernesto. Lembrando que não somente os homens, mas também as forças da natureza recebem e oferecem fluidos através dessa troca. Durante toda a noite, Ernesto recebe aplicações das substâncias das folhas de eucalipto e de mangueira manipuladas pela Narcisa, né, através da sua própria energização, da sua doação fluídica. O médico, pela manhã, ao ir visitar o Ernesto, constata admirado que ele melhorou. André se alegra e reconhece naquele momento que rompeu vigorosos laços de inferioridade e retorna ao nosso lar volitando. A gente sabe, né, esse transporte do espírito pela leveza, pela fluidez, né, pela sutileza, que ele pode estar em vários lugares, pode se locomover através dessa volitação. Ele chega ao nosso lar acompanhado de Narcisa volitando. A partir de então, André faz esse percurso da casa ao nosso lar, volitando sem nenhuma dificuldade. Quer dizer, aquela prova, aquela experiência que o André passou, fez com que ele se espiritualizasse mais ainda. Daí essa facilidade dele a ter adquirido essa forma mais volátil no seu perispírito. Ele vai, né, fazendo esse percurso da colônia para o antigo lar para cuidar de Ernesto. E no final de semana os cônjuges reconquistam a alegria plena, quer dizer, Ernesto completamente recuperado, e André retorna às câmaras de retificação totalmente modificado pelaquela doação que ele, né, pelaquela experiência que ele passou. Quando ele chega lá, mais de 200 companheiros formam uma comitiva lá na colônia e vão ao seu encontro para saudá-lo. E surpreendido, o ministro Clarencio surge à frente de todos e declara, quer dizer, o André que fica surpreendido com aquela acolhida, né, e percebe a presença do ministro Clarencio. E o que o Clarencio fala para ele? Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Esse é
penúltimo parágrafo do livro. Quer dizer, agora o André se incorporou plenamente ao trabalho da colônia, tá? Ele não é mais um apadrinhado, ele agora tem autonomia, né, que dada pelo Clarencio e conquistada pelos seus esforços, tá? Continuando então aqui, terminando o capítulo e continuando nas nossas reflexões, todos nós estamos na mesma caminhada evolutiva. Não pertencemos a ninguém a não ser a nós mesmos. Somos nós mesmos que somos responsáveis e construtores do nosso destino. No livrinho aqui do Martins Peralva, que vocês já sabem que eu gosto tanto, tem uma passagem muito interessante sobre esses exemplos que o André traz para nós aqui, da Veneranda, da Narcisa, da Amanda, da Dona Hilda. Então, a força do exemplo constitui a mais edificante pregação que o homem fiel a si mesmo pode realizar a benefício seu e do próximo. O bom exemplo, observado e sentido, permanece indelével na retina e nos refolhos conscienciais. Quer dizer, não adianta falar, não adianta só ficar na parte exterior. Esses exemplos, sendo introspectados, eles vão ser absorvidos e vão modificar, auxiliar na nossa transformação. Falando agora sobre o pensamento, lembrando quando o André, né, pensa na Narcisa, imediatamente a Narcisa aparece. A Narcisa lá na floresta pensa num socorro naquelas entidades da natureza e eles aparecem. Então nossa mente, seja encarnado ou desencarnado, é fulcro energético, criando forças que se associam com energias semelhantes. Quer dizer, é um impulso energético. Isso está no pensamento de Emmanuel. No livro Nas Telas do Infinito, Dona Ivone diz para nós que a mente é um imã de potencial elevado. Atrai, né, aquilo que se sintoniza. Na ação e reação está lá que a nossa mente é um dínamo gerador de força criativa. Sabemos que a nossa mente, né, pode criar o bem e o mal. Nos Mensageiros tem uma passagem que diz que cada célula mental é minúsculo motor, trabalhando no impulso mental da vontade. É o que acontece aqui no nosso livro, tá? Voltando agora para a doutrinação, que é exatamente o que a Narcisa vai fazer lá com aqueles irmãos inferiores que estão lá com o Ernesto. Então nós temos aqui nesse livro maravilhoso, Loucura e Obsessão, do Manuel Flomeno de Miranda pelo Divaldo, né? Doutrinação é uma terapia de amor e somente com essa força em nosso campo de ação espiritual logramos o resultado a que ela se propõe. A informação lógica rompe as barreiras mentais e auxilia a razão. Todavia, só o amor bem vivido arrebenta as algemas do ódio, da indiferença e proporciona o perdão. Quer dizer, nós estamos precisando doutrinar a nós mesmos e as pessoas que convivem conosco a todos os momentos. Mas essa palavra, esse exemplo, esse aconselhamento, isso tem que ser sempre embebido em muito amor para que possa atingir o efeito que esperamos. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre essas entidades, né, que são falados ali, servidores comuns do reino vegetal. Então nós temos aqui uma referência que vai dizer o seguinte, que os seres do reino vegetal aprimoram sua doação e irradiação de amor em nível sensorial, quer dizer, através dos sentidos, porém de forma pura, nutrem, sustentam e curam os membros de outros reinos, exalam aromas harmonizadores, buscam incessantemente a luz e expressam elevados padrões de beleza. É como se essas entidades eles estejam no caminho de transição, certo? E precisam desse trabalho no bem, na caridade, para que possam cada vez mais se elevarem espiritualmente, tá?
O bom relacionamento entre os homens e as plantas expande os dons tanto do reino humano quanto do vegetal. Quando você está cercado do verde, a gente até pode citar aqui as pessoas que conversam com as plantas, que as plantas ficam mais viçosas quando as pessoas conversam. Já houve até experiências com relação a isso. E então essas trocas, o quanto de terapia, cuidar de plantas, se dedicar, né, à semente, à floração, a acompanhar, o quanto isso nos traz nova perspectiva de vida, certo? Então, os elementais são entidades espirituais relacionadas com os meios da natureza. Na natureza, esses seres se agrupam segundo suas afinidades. Eles atuam junto à natureza como um todo. Inclusive, auxiliam os encarnados nas reuniões mediúnicas e os desencarnados sob cuja ordem servem. É o que acontece aqui no auxílio que é dado a Narcisa. E isso está no livro, né, Aruanda, de Robson Pinheiro. Nós temos também algumas referências aqui no livro dos Espíritos, no capítulo 4, que vai falar sobre o princípio vital. Na página 91, vai falar sobre os seres orgânicos, né, que são os homens, os animais e as plantas. São os seres, né, de maior vitalidade. E os seres inorgânicos, os minerais, a água e o ar, que embora não tenham vitalidade de ação, de domínio de ação, mas tem energia, tá? Tem energização. Então nós temos aqui na pergunta 60 do Livro dos Espíritos, é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos. É o mesmo essa força que une tanto naqueles orgânicos quanto nos inorgânicos? Sim, a lei da atração é a mesma para todos. E isso será um caminho progressivo. No 61, a pergunta 61, há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada, né? Ela tem animação, ela tem vitalidade. A diferença apenas, né, tá lá na pergunta 62, que a animação da matéria vai se dar devido à união com um princípio vital, quando se passa da escala para a escala hominal, certo? Animal e hominal, que também tem princípio vital, os animais e as plantas. Ok, gente? Nos inorgânicos já não tem essa junção com o princípio vital, tá? Espero que a gente tenha sanado as dúvidas com relação a este capítulo, que é o último capítulo do livro. Então, para encerrar, eu gostaria que nós concluíssemos. Eu quero primeiro agradecer a atenção de todos vocês, a paciência durante esses 51 encontros, né? Porque nós tivemos o primeiro, que foi a introdução, e já vou ficar com saudade, mas a gente vai se reencontrar, se Deus assim permitir, tá? Continuem fortes, firmes, caminhando, que a nossa destinação é a perfeição, é a evolução, tá? Fiquem com Deus. Eu vou concluir lendo, pra gente ficar com isso no nosso coração, aquilo que está lá no culto familiar, no capítulo 48, aquela canção que Lísias e as irmãs cantaram em homenagem ao pai, o Ricardo, né? Eles cantaram com muita espiritualidade e beleza, e que é pra gente ver a riqueza das afeições que existem nos planos da vida e que se estende também por o além da morte. Não existe interrupção, apenas mudança, né, de vibração, tá ok? E a gente aí endereça, eles endereçaram ao pai Ricardo e a gente endereça a Deus como forma de agradecimento de termos concluído esse nosso trabalho, tá? Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso,
Recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho. Espera por nós, que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Vem a nós, Pai generoso, volta à paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te olvida o sacrifício, a bondade, a sublime caridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha. Sob o cume da montanha, vem conosco orar também. Graças a Deus, muito obrigado. E a gratidão maior sempre ao nosso Pai Celestial. Obrigado.